Deus seja sempre louvado. Caríssimos irmãos, irmãs, quero saudar a todos com a santa paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. E sinto de dar um pequeno esclarecimento aqui a respeito do capítulo 2 do Evangelho de Mateus, onde fala dos magos do Oriente. Certo, irmãos? E a respeito deste capítulo, irmãos, para esclarecimento, porque alguém fez uma pergunta, então será um vídeo um pouco pequeno, não será longo, mas servirá de talvez alguma instrução. Não sou eu nenhum expert, mas dentro daquilo que está embasado nas Escrituras Sagradas, nós vamos dar início então, em nome do Senhor Jesus, nessa pequena narrativa desse acontecimento tão importante que foi o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo para a remissão das nossas almas, quando ele na cruz deu a sua vida em resgate de muitos. E ao ressuscitar no terceiro dia, abriu para nós uma porta de misericórdia, para nós entrarmos no céu e também um dia podermos, por piedade e misericórdia, cantarmos um cântico de vitória. Então, a respeito aqui dos magos do Oriente, irmãos, dá para se perceber que o único evangelho, um dos únicos evangelhos, praticamente o único, que tem esse texto, né? Em outro lugar fala de pastores que viram a sua estrela, mas aqui fala de magos. O único texto bíblico que fala de magos do Oriente é no capítulo 2 do Evangelho de Mateus. E alguém perguntou se fez alguma pergunta a respeito, os magos mentiram? Então vamos entrar nesse detalhe. Os magos não mentiram para Herodes, que era... Herodes, irmãos, para quem não sabe, era um título. Existia uma corte que chamava Corte Herodiana. Vocês podem observar que vai aparecer vários Herodes na Bíblia. Tem o Herodes o Grande, Herodes Antipas. Então existia uma corte herodiana. Herodes não era um nome particular, mas era um nome dado a alguém que ocupava uma posição, assim como Faraó. Faraó também era um título, certo, irmãos? Existiam vários faraós, assim também existiam vários Herodes, assim como também existiram vários Césares, né? E imperadores, certo, irmãos? Então temos que ter este conhecimento para nós não acharmos que uma parte da Bíblia diz que Herodes foi morto, depois você veja na outra que Herodes manda matar Pedro. Quer dizer, a pessoa que não sabe, às vezes pode se confundir. Eu creio que por isso que nós temos que estar atentos naquilo que nós estamos lendo, entende, irmãos? Então os magos não mentiram para Herodes. Não existe isso dos magos terem mentido para Herodes. Muito pelo contrário, irmãos. Herodes que mentiu para os magos. Isso está no capítulo 2 de Mateus, no versículo 8. Herodes disse: enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino. Quando o achardes, participai-mo, para que eu vá também e adore-o. Aí ele mentiu, porque ele não queria adorar o menino, mas ele queria era matá-lo. Conforme está escrito, foi uma mentira de Herodes. Herodes mentiu para os magos não mentiram para Herodes, certo, irmãos? Então isso é baseado no que nós estamos lendo aqui no capítulo 2, versículo 8 do Evangelho de Mateus, certo, irmãos? Baseado no texto de 5 de João, versículo 39, nós temos que examinar as Escrituras. Prestamos atenção, examinar as Escrituras, porque vós cuidar ter a vida eterna, ter nela a vida eterna. São elas que testificam de mim. Quer dizer, nós não devemos nos levar por ditos ou por conversas paralelas às Escrituras que nós já conhecemos,
ou que Deus nos dá a graça de cada dia aprender um pouco da sua palavra dentro das escrituras sagradas, para que através da sua iluminação nós tenhamos condições de poder nos aproximarmos de Deus, porque senão nós podemos errar, e ao errar nós podemos falar aquilo que não é de acordo com a palavra de Deus, se bem que todo homem é sujeito a erro. Eu não culpo nenhum homem por errar, basta nós corrigirmos o erro, e o Senhor até se agrada, faz parte da nossa humildade, porque cada um de nós temos que ter a humildade de, quando erramos, nos retratarmos ou até mesmo corrigirmos, porque isso não é algo anormal, irmãos. Isso faz parte da natureza humana. O mais inteligente dos homens está sujeito a erros e a falhas. O único que não falha, que não erra, é o Senhor Jesus. Por isso, baseado nesse texto de João 5,39, é conveniente que nós examinemos as Escrituras, até mesmo antes de colocar um comentário dentro de um canal, para que nós não sejamos, vamos dizer assim, tenhamos assim que passar por algum processo que não é de vergonha, porque nós não vamos envergonhar ninguém, mas é passarmos por um processo, eu vou ter que tirar esse comentário, porque eu já comentei, e às vezes a pessoa já viu, e nós às vezes ficamos tristes e até envergonhados. Porém, não se preocupe, irmão, se você por algum motivo colocou alguma coisa que você não sabia, ou que você errou, nós como cristãos temos que perdoar, temos que usar de misericórdia, porque faz parte da nossa compreensão do que está escrito nas Escrituras, por examiná-las. Quando nós não entendemos o que é o Evangelho de Cristo, não percebemos que o Evangelho de Cristo é um Evangelho de amor e de misericórdia, nós estamos distantes do verdadeiro Evangelho. O Evangelho de Cristo, ele não vem para amaldiçoar, ele não vem para... ele não é um Evangelho de crueldade, que tem prazer que o outro morra. Não, o Evangelho de Cristo é um Evangelho que veio para dar vida. O próprio Senhor Jesus, ele deu a sua vida, quer dizer, se ele não quisesse que nós nos salvássemos, ele não teria nem vindo, não precisaria ele vir, ninguém se salvaria. Mas como ele, enviado pelo Pai, veio a esta terra para salvar-nos, então ele cumpriu a sua missão, mas nos deixou aqui, irmãos, um exemplo de nós examinarmos as Escrituras, porque a pessoa me fez uma pergunta ou deixou um comentário dizendo que os magos mentiram. Então o irmão não vai ficar triste, aquele que comentou, não estamos aqui para ofender ninguém, mas estamos aqui deixando claro que os magos não mentiram, para que outros também não venham inserir no mesmo erro da interpretação bíblica, dizendo que os magos mentiram. Não, os magos não mentiram, eles falaram a verdade. Eles chegaram lá diante de Herodes e falaram que estavam vindo para ver o rei, aquele que havia nascido. Estavam seguindo a sua estrela, não é? O Senhor Jesus havia nascido numa região de Israel, em Judá, em Belém de Judá. Deus me deu a graça de estar naquela região, certo, irmãos? Então, vamos continuando, irmãos. Hoje, nos dias atuais, existem ditos quer dizer dizeres, ou pessoas que falam sem embasamento bíblico a respeito de 3 reis magos. Isso não é bíblico, irmão. Isso não consta nas Escrituras. E nós temos aqui um texto, porque não há comprovativo bíblico, não há nenhuma prova bíblica que foram 3 os magos, e não diz também que foram reis. Mas se nós pegarmos as Escrituras, nós vamos ler aqui, capítulo 1 de 2 Mateus capítulo 2,
E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Uns magos. Não está dizendo que é um, que é dois ou que é três. Existem algumas crenças que dizem que é 3 reis ou 3 magos. Bom, irmãos, isso não está escrito em lugar nenhum. Você pode procurar nas escrituras, inclusive o único lugar dentro do texto bíblico que fala a respeito de magos, sobre o nascimento de Jesus, é no capítulo 2 de São Mateus. Ok, irmãos? Por favor, examinem as escrituras, irmãos. Não vão só pelo aquilo que eu estou falando. Eu posso errar, mas eu creio que o que estou falando aqui está baseado, eu estou com a Bíblia aqui, certo, irmãos? Estou me baseando naquilo que está escrito. E o que está escrito, ninguém pode contestar ou dizer que está errado, porque já está aqui. E nós cremos na inteira Bíblia como a infalível palavra de Deus. Ok, irmãos? Então isso não consta que foram 3 e também não consta que eles eram reis. Consta sim, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. E não está escrito que eram reis também. Certo, irmãos? Então, dentro desse contexto, de tudo isso que eu quis explicar aqui, fica aqui um ensinamento, irmãos. Vamos examinar as escrituras para nós não errarmos. Todos nós, não custa nós examinarmos as escrituras, para que não sejamos nós mesmos enganados pelos nossos próprios sentimentos humanos ou por aquilo que ouvimos ou pelo achismo. Procuremos com a realidade buscar dentro das escrituras sagradas aquilo que precisamos, porque são elas que testificam do Senhor Jesus Cristo. Toda a escritura é inspirada por Deus, independente de nós compreendermos o texto ou não, porque muitas das vezes, não compreendendo, podemos interpretar de uma maneira diferente, e nós não devemos fazer isto. Quando não entendemos, há uma forma correta de nós primeiramente orarmos. Por isso eu aconselho, naquilo que eu aprendi, que antes de ler a Escritura sempre é bom orarmos a Deus primeiro e pedir que nos ilumine, para que pelo Espírito da luz de Cristo Jesus nós possamos entender melhor. E cada dia que passa, chegar mais próximo daquele que nos quer ver dentro do seu reino de glória nos céus. Porque o Senhor, o desejo dele é que nós estejamos com a sua palavra em nós, para que se cumpra. Se vós estiverdes em mim, que estiver nele quem? Nele que é a graça. Ele é a graça, Jesus Cristo. E a minha palavra estiver em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, o que mais nós desejamos, o que nós queremos é entrar no céu. Não estamos aqui para ser contenciosos e nem para querer ser mestres, porque nós também estamos aprendendo. Nós não somos nada no sentido de querer ter algum título, alguma coisa, porque existem pessoas com muito mais inteligência do que nós. Porém, no pouco que conhecemos, no pouco que entendemos, deixamos aqui um conselho que não foi nós que falamos, mas foi o Senhor Jesus. Para não errarmos, examinemos as Escrituras, porque assim sendo, elas testificarão do Senhor Jesus para nós. E um dia, irmãos, se formos fiéis ao Senhor Deus no sentido da misericórdia, a misericórdia nos fará herdar a vida eterna. Quem é a misericórdia? É a graça, é Jesus Cristo, é o favor imerecido. Foi dado a nós por misericórdia. Então nós não seremos salvos não é pelas nossas obras, mas seremos salvos pela fé em Cristo Jesus, segundo a grandeza da sua misericórdia. Foi isso que Deus me deu nesse momento. Deus seja sempre louvado. Amém.